Tem mais gente para entrar? Não. Então, página 4, texto sobre as línguas faladas na Espanha e seus outros idiomas também, que são cooficiais de lá. Na página 6, vocês têm um exercício que é de interpretação desse texto. Então, o que vocês vão fazer? Ler o texto e fazer o exercício de interpretação. É só colocar verdadeiro ou falso. Tá tranquilo, eu já li aqui, já vi direitinho, mas prestem bastante atenção, que no verdadeiro ou falso, às vezes uma palavrinha confunde a gente, tá bom? Então, parece que é verdadeiro, mas é falso. Às vezes parece que é falso, mas é verdadeiro. E abaixo, aqui para a gente finalizar essa unidade, que eu vou explicar para vocês, são as preposições. Então, nós temos algumas preposições, tanto em espanhol como em português. Nós temos aqui 2 quadros, falando a respeito das preposições. No primeiro, seria o nosso no, nas, nos e o nas. Vai sair a Laura ao fundo, gritando e atrapalhando a minha aula, mas tudo bem. Então, por exemplo, eu vou na casa da minha mãe. Eu vou em la casa de mi madre. Tá bom? O Enzo vai entrar. Então, o nosso na em português vai ficar em lá em espanhol. E se for para o plural, em las. Tá bom? Eu vou no apartamento do meu pai. Eu vou em el departamento de mi padre. Então, o nosso no vai ficar em ele. E se for para o plural, né, como vocês têm aqui, em los, tá bom? Então, vocês têm um primeiro quadro mostrando algumas, né, preposições aí, tá? Do ladinho é por lá, por las, por exemplo, pela noite, né? Por la noche vou a dormir. Então, pela noite eu vou dormir. Em vez de colocar o pela, a gente vai usar o por lá, que é uma palavra feminina, tá bom? Se estiver no plural, por las. Pelas noites, eu sempre saio. Então, por las noches, eu sempre salgo. Então, dependendo da frase, vocês podem utilizar o no, o nos, o na ou nas, ou então o pela, né? Pela noite, pelas noites, ou por, deixa eu ver se tem no masculino aqui, por ele, pelo campo, por exemplo, né? Pelo campo, eu sempre ando. Então, por ele, tá bom? Então, dependendo da frase, vocês podem utilizar um tipo de preposição ou um outro. Tem que ler a frase para identificar qual que fica melhor, tá? Oi, Enzo, nós estamos na página 5 agora da nossa apostila de espanhol. Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui do que a Pro acabou de falar das preposições? Não, Pro. Não? Então, ó, o que vocês vão fazer? Leitura do texto sobre as línguas faladas na Espanha. É um texto que ele não é muito extenso, mas que precisa ter atenção, porque fala de várias línguas. E vão fazer a interpretação do texto. São 4, é o exercício 5, né? 4 frases perguntando se é verdadeiro ou falso, de acordo com o texto. Depois vocês vão fazer aqui, ó, esse exercício, completar com os artigos que estão faltando. Desculpa, as preposições. Aí vocês vão completar, então, esse texto, La Lechera. Vocês já devem ter ouvido o texto da leiteira, que é uma moça que ela ia caminhando com um vaso de leite, né, um balde de leite na cabeça. E aí ela começa a pensar que ela ia vender aquele leite, e com a venda do leite, o dinheiro, ela ia comprar uma galinha, que ia dar vários pintinhos, que ela ia vender os ovos. E de tanto pensar, fazer planos, ela acabou tropeçando e deixou o leite cair no chão. Ou seja, nada do que ela havia imaginado vai se realizar por causa que ela não pôs atenção àquilo que ela estava fazendo, né? Então, é um texto curto também, um texto simples. Vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tracinhos para completar aí com as preposições, tá bom? Essa atividade está lá no Classroom, já está postada lá.
Então, vocês vão me fazer hoje à tarde ou amanhã, que amanhã a gente não tem aula, e vão postar lá no Classroom para depois corrigir, tá bom? Alguma dúvida? Então, a aula de hoje pelo Zoom era isso, era a explicação da atividade que eu postei lá para vocês, explicar sobre as preposições, para que vocês consigam fazer bem o exercício, né? Ficar sem dúvida. E agora vocês podem, então, sair do Zoom, tá bom? E fazer a atividade lá na apostila e depois postar no Classroom. E a gente se vê na próxima aula, que não é na próxima semana, né? Na próxima aula a gente se encontra. Tá